Olá a todos, eu sou a Isabela e eu vim trazer para vocês a videoaula de estruturas de decisão e estruturas de repetição. Então, eu vou começar falando sobre as estruturas de decisão e vou passar um exemplo rapidinho para vocês entenderem como é que elas funcionam, tá? Então, a estrutura de decisão ela é formada por 3 palavrinhas-chave, tá? Então, são 3 comandos, o if, o elif e o else, mas principalmente o if e o else. Mas o que significam cada um deles? Eles são comandos em inglês, né? E a tradução do if seria se isso acontecer ou caso isso aconteça. E o else se isso não acontecer ou caso isso não aconteça. Mas, Isa, o que é isso? Isso é a condição que você irá estabelecer no seu código, tá? Do seu problema a ser resolvido. Mas e o elif? O elif ele é utilizado só para você não precisar ficar repetindo o if, else. Caso você tenha um código muito grande com várias suas decisões, você coloca elif. Então você começa com if, a sua condição inicial, e vai colocando elif com as outras condições que você quiser até finalizar o seu código, tá? Eu vou mostrar, ali pra frente vai ter um exemplo, porque eu vou colocar um elif só para vocês verem como é que é, tá? Então, vamos resolver o nosso problema. Então, nós temos um objetivo aqui, que é comprar uma barra de chocolate. E nós temos que o preço do chocolate é de R$4, tá? Então, para a gente poder comprar, a gente precisa do quê? De dinheiro, né? Dinheiro que está na nossa carteira. Então, nós temos aqui duas opções, né? Uma letra A e uma letra B, que envolvem o dinheiro que nós temos na nossa carteira, tá? Então, quando a gente rodar nosso programa, a gente vai ter que digitar R$2 e R$5. E aqui tem uma letra C, que diz que na loja que a gente está comprando esse chocolate, tem uma promoção que quando você pega 3 barras de chocolate, elas saem por R$10 no total. Então, em vez de ser R$12, você gasta só 10, tá? Então, para começar, a gente tem que saber quanto de dinheiro nós temos na nossa carteira. Então, vamos abrir nossa carteira, olhar quanto dinheiro tem lá e colocar aqui no nosso programa, tá? Então, vamos criar uma variável para isso, né? Para o nosso código saber o que está acontecendo, né? Então, vou colocar um nome bem criativo aqui, dinheiro igual a int input, né? Que eu vou ver e vou digitar quanto tem na minha carteira, então digite quanto de dinheiro você tem na carteira, certo? Então, agora eu posso armazenar, né, o valor de quanto dinheiro tem na minha carteira. Eu estou usando números inteiros porque é mais fácil trabalhar, mas se vocês quiserem, podem colocar números quebrados, números com casas decimais, aí só coloca float aqui na frente, tá? Caso vocês queiram dizer, caso na carteira de vocês tenha, sei lá, 5,60. Aí vocês podem colocar aqui no programa 5,60, tá? Então, beleza. Agora nosso programa já tem onde armazenar o valor de quanto a gente tem, né, para gastar. Então vamos começar, né, a partir das nossas estruturas de decisão. Então, vou fazer aqui para vocês de um jeito que fique um pouco didático. Então, nós sabemos que é R$4 a barra. Então, se eu quero comprar o chocolate, eu tenho que ter uma certa quantidade de dinheiro na minha carteira, certo? Então, esse dinheiro que eu tenho que ter na minha carteira, ele tem que ser igual a 4 ou maior do que 4. Então, ele tem que ser maior ou igual a 4, certo? Que é o valor de chocolate. Então, tá pronto aqui o nosso if. Então, se o dinheiro que tiver na carteira for maior ou igual a 4, acontece o quê? Eu posso comprar a barra de chocolate. Então, vamos pedir para o nosso programa colocar aqui, né? Print, você pode comprar a barra de chocolate, certo? Beleza, ótimo, maravilhoso. Agora,
Mas e o que vai acontecer se eu tiver R$3 na minha carteira? Eu não vou poder comprar barra, certo? Então, else. Então, se eu não tiver os R$4 ou mais, print. Você não pode comprar a barra de chocolate. Certo? Beleza, tá pronto o nosso programa já. Então vamos rodar aqui pra gente dar uma olhadinha. Opa! Consegui começar. Vamos dar um stop and rerun. Vou aumentar a fonte aqui para vocês poderem enxergar, tá? Então, digite quanto de dinheiro você tem na carteira. Então, né, aqui vamos seguir a nossa letra A, eu tenho R$2 na carteira. Então, eu não posso comprar barra de chocolate. Vou dar um run de novo. Né? Vou aumentar a fonte para vocês poderem ver. Agora, né, tenho R$5 na carteira. Então, eu posso comprar barra de chocolate, certo? Vamos dar um run mais uma vez e fazer a letra C. Então, eu tenho R$10, eu posso comprar barra. Só que ele não diz que eu posso comprar 3 barras, né? Então, vamos colocar uma condição extra, dizendo que quando eu tiver exatamente R$10 na minha carteira, eu vou poder comprar 3 barras de chocolate. Eu vou poder comprar o chocolate e vou poder comprar 3 barras de chocolate se eu quiser, tá? Então, como é que eu vou fazer isso, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa condição antes do else, tá? Então, a partir de comprar 3 barras de chocolate, eu vou fazer um elif. Então, né, o elif é a continuação, né, do meu if. Então, se o meu dinheiro, né, for igual a R$10, igual a 10, né? Vou copiar esse print que vai ser mais fácil. Eu posso comprar a barra de chocolate e posso comprar 3 barras de chocolate, certo? Só que eu não finalizei ainda, porque aqui ainda vai rodar certinho, vai rodar o 10, quer ver? Vou mostrar pra vocês, vocês vão entender melhor. Eu coloquei ali minha condição, certo? Que se for exatamente 10, né, teoricamente tem que aparecer esses dois. Então, aqui eu tenho 10. Mas apareceu só um. Mas por que apareceu só uma frase aqui? Porque ele rodou do if. Porque o meu dinheiro ainda é maior ou igual a R$4. Então, 10 é maior que 4, ele vai rodar aqui. Então, como é que eu faço para aparecer aquelas duas frases aqui quando eu rodo o meu programa? Tem que colocar aqui uma outra condição no meu if. Então, para eu comprar uma barra de chocolate, o meu dinheiro tem que ser maior ou igual a 4. Para eu comprar uma barra de chocolate. Mas, como tem essa promoção de 3 barras por 10, então o meu dinheiro... Opa, até escrevi errado. Dinheiro, ele tem que ser diferente... É esse sinal aqui, ó, gente. Exclamação com igual. Tem que ser diferente de 10. Porque se ele for igual a 10, eu posso pegar 3 barras se eu quiser. Eu ainda posso comprar chocolate, mas se eu quiser eu posso pegar 3 barras. Entendeu? Então vamos dar um run aqui. Agora vai aparecer. Onde está 10? Eu posso comprar a barra ou eu posso comprar as 3 barras de chocolate, certo? Então, esse foi o nosso programinha aqui das estruturas de decisão, tá bom? Então, vou passar agora para a parte das estruturas de repetição, tá? Então, eu vou mostrar um caso de estrutura de repetição, que ele é bem rapidinho, é bem simples, tá? Então, esse caso 1, eu vou pedir um dado para o meu usuário, né? E caso o dado que eu peça, né, a informação que o usuário digite, não corresponda ao que eu pedi,
eu vou ter uma estrutura de repetição que vai ficar insistindo para o meu usuário digitar o que eu quero. Então, esse seria o primeiro caso, né? A insistência das estruturas de repetição, tá? Elas não fazem só isso, não tem só essa função, mas eu vou mostrar essas para vocês. Então, na lista de exercícios que eu for propor, né, dessa parte de estrutura de decisão e de repetição, vão ter alguns outros casos um pouquinho diferentes. Então, vamos lá, né? Então, a estrutura de repetição é aquela estrutura que repete, então vai ficar repetindo toda hora, né? Então, enquanto eu tiver uma condição, né, ela vai estar repetindo. Então, vamos lá. Eu tenho que faço um programa que peça um número entre 0 e 32. Tá? Então, a minha condição, né, da minha estrutura de repetição é ter um número entre 0 e 32. E toda vez que digitar um número que não tiver no intervalo que eu pedi, né, no caso entre 0 e 32, o programa tem que mostrar uma mensagem dizendo que o valor digitado é inválido e deve pedir para digitar um número que esteja dentro do intervalo pedido, de 0 a 32, até que o usuário informe um valor válido, certo? Então vai ser um programa bem insistente para que o nosso usuário ele digite e faça o que a gente pede, tá? Então, a gente tem que pedir um número para o usuário e esse número tem que estar entre 0 e 32. Como é que a gente pede uma coisa para o usuário? A gente tem que criar uma variável. Então, variável número igual a int input digite um número, certo? Terminou? Não. Esse número tem o quê? Que estar entre 0 e 32. Entre 0 e 32. Certo? Beleza. Tá aí a nossa base. Então, né, o que eu pedi aqui no enunciado? Que mostrasse uma mensagem, caso o valor seja inválido, e que continuasse pedindo para digitar o valor correto. Então, nós temos esse intervalo, né, de 0 a 32, que tem que estar a nossa variável. Qual é a nossa variável? A nossa variável é número. Então, vou até substituir aqui. Então, o número tem que estar entre 0 e 32, né? Então, como é que eu faço para colocar isso e transformar isso numa mistura de repetição? A mistura de repetição vai ser baseada em while. Vou escrever aqui while. Escrevi até errado. While. Então, essa é a palavra para as estruturas de repetição. Então, né, enquanto o valor que eu pedi não for igual ao número do intervalo, tem que mostrar uma mensagem na tela. Então, quando eu falo enquanto não for, em inglês, essa parte de enquanto não é a mesma coisa que while not. Então, esse vai ser o nosso código. While not, enquanto não estiver entre 0, o meu número, e 32, print, número inválido, e print, digite, aqui. Um número entre 0 e 32, certo? Certo? Não, né, gente? A gente tem que colocar aqui a nossa variável número de novo, tá? Então, coloca aqui número igual a int input, digite o número entre 0 e 32, tá? Não coloca no print, só para ver se está prestando atenção. Vamos dar um run aqui, para ver se está tudo ok. Eita, coloquei errado de novo. Aí. Então, vamos colocar aqui que um 37. Número inválido,
Digite o número entre 0 e 32. Então, 39. Digite o número entre 0 e 32. 0. Processo finalizado. Tá? Então, essa é a nossa base dos estudos de repetição. Né? Então, a gente vai usar o while. Então, vão ter casos que vocês vão conseguir usar o while not, né? Que normalmente vai estar com esse intervalinho aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Não cometam o erro que eu cometi de colocar ali no print. Eu sei que quando você coloca o while not e você quer insistir no seu resultado, você tem que pedir ele de novo, né? Então, tem que colocar a sua variável novamente, igualzinho, int input, coloca ali, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender como é que funciona, né, a base das nossas estruturas de decisão e de repetição. Nos vemos em um próximo vídeo e até breve.